Amém. Vamos estar felizes com o Senhor. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Estava ali meditando ali, eu falei, Deus, eu não preciso nem pregar, né? Pastor José e a missionária Célia abriu justo no 1 João, onde o Senhor tocou no meu coração para pregar ontem. Glória a Deus. Eu nem vou precisar pregar, não, porque já abriram lá em 1 João. Mas vamos fazer menção na palavra do Senhor, porque a palavra ela tem poder. Abra a Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Livro de 1 João. Eu cumprimento o povo de Deus mais uma vez com a doce paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa paz, meus irmãos, somente Ele pode nos dar. Porque se Ele não nos dá essa paz, nós não temos. Ele disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 14. O tema da minha Bíblia está a eficácia da oração. O que significa eficácia? A ação de uma oração. O poder de uma oração. A eficácia significa poder. E nós vamos entender o poder de uma oração através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui: e esta é a confiança que temos nele que é Jesus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fazemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro estamos. Isto é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando nessa mensagem ontem, e quando os irmãos, o pastor José e a missionária Célia, abriu 1 João, mais uma vez eu entendi que foi a confirmação do Senhor para trazer a eficácia da oração sobre a igreja, o poder da oração. Nós entendemos que tudo que nós vamos fazer tem que ser debaixo de oração. Porque a oração, meus irmãos, ela é a chave. Ela é a chave de todas as coisas. Tem portas que precisam ser abertas, mas só porque não abre. Às vezes nós queremos fazer primeiro para depois orar, mas que dá errado para orar, não é assim. Nós temos que já orar antes, para que quando nós chegar lá, o próprio Deus já abriu a porta. O próprio Deus já enviou os anjos para dar ordem a nosso respeito em todos os nossos caminhos. Mas hoje as pessoas estão ao contrário. Elas estão querendo colher antes de plantar. E nós temos que fazer o quê? Para nós ter uma colheita, nós temos que plantar primeiro. E a oração é uma semente que ela, uma vez plantada, a colheita é farta.
Jesus, ele nos mostra, meus irmãos, que em todas as tardes ele subia nos montes das oliveiras para falar com o Pai. E quando nós sabemos falar com o Pai, qual é a forma que nós falamos com o Pai? É através da oração. Jesus chegava nos montes das oliveiras e ele orava. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, nós podemos observar na palavra do Senhor que todas as vezes que ele descia, haveria milagres. Porque primeiro ele buscava, para depois ele fazer a obra. Primeiro você alimenta, para depois você alimentar as pessoas. Primeiro você se enche, para que depois aquilo que sai em você vai transbordar nas pessoas. E nós temos que encher do azeite, da presença. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Se nós for entendermos, irmãos, a eficácia da oração é nós entender que tudo temos que orar. Pastor, mas tem coisas que é muito simples, mas as pequenas coisas são as principais. Porque aqueles que não valorizam as pequenas coisas não vão valorizar as grandes. Aquele que não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? Deus está nos observando o tempo todo, irmão. Ele nos conhece. A Bíblia fala que ele conhece aquele que tem luz, aquele que tem trevas, mas com ele mora a luz. Para ele não existe trevas. Então a Bíblia relata que todas as obras, todas, que sejam boas ou más, ela vai ser provada no fogo. Cada um vai receber segundo aquilo que tem feito. E se nós vamos entender aqui, ó, e essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando eu peço algo que é para mim mesmo, como a missionária Sueli estava falando no altar, para os desejos, meus próprios deleites, ele não vai me responder. Porque está fora do propósito. Deus não trabalha fora de propósito. Porque aquilo que eu quero para mim mesmo, para alimentar a minha carne, as concupiscências, né? E às vezes aquilo que eu quero não vai ser para mim permanecer na presença do Senhor. Mas aquilo que Ele quer para mim, para você, é eterno. As coisas de Deus, meus irmãos, duram para sempre. E a palavra vem nos dizendo aqui, ó, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nos ouve. Eu creio que Deus ouve o tempo todo. A diferença é aquilo que nós pedimos Ele, se Ele vai responder ou não. Porque tem coisas, meus irmãos, que se Deus fizer para devido a certo tipo de pessoas, eles, em vez de permanecer na presença do Senhor, vai afastar. Porque tem coisas que não nos aproximam de Deus. Às vezes a pessoa está tanto querendo uma coisa, mas às vezes será que aquilo que ele está querendo ou ela vai te aproximar de Deus ou vai afastar? Deus quer algo que nos aproxima cada dia mais dele. A palavra do Senhor vem dizendo aqui, ó, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Então, se nós sabemos que Ele nos ouve em tudo, sabemos que nós vamos alcançar. Mas como nós vamos alcançar? É como nós orar e dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Glória a Deus. Nem sempre as nossas vontades são as mesmas de Deus, irmão. Às vezes nós podemos querer algo que está dentro do propósito dele, mas às vezes nós podemos pedir algo que a palavra do Senhor vem nos dizendo no livro de Isaías 55:8, que os meus pensamentos não os vossos pensamentos, os meus caminhos não os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Lá não está falando que assim diz Isaías, não. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus Criador do céu e da terra, aquele que criou todas as coisas, que é visíveis e invisíveis, que criou tudo aquilo que você está vendo, aquilo ainda que você não viu. Porque tem muitas coisas que Deus criou que os olhos nossos ainda não contemplou, meus irmãos. E muitas eu creio que ainda não vai contemplar, porque Deus, meus irmãos, Ele é de geração em geração, séculos e séculos. O homem nessa terra, ele não tem conhecimento de tudo, não. O conhecimento é somente de Deus.
Porque se Deus permitir que o homem conheça tudo, ele fica soberbo, ele acha que ele faz alguma coisa, ele acha que ele é superior a tudo. Mas Deus ele não permite que nós conhecemos tudo, porque para mostrar que Ele é que é o Criador e que nós somos a criatura. E que a criatura ela tem que depender do Criador. Agora, quando a criatura ela acha que não precisa mais do Criador, aí acabou. Ela vai ficar uma pessoa incrédula, vai ficar uma pessoa ateu, que tudo que você falar com ela eu já sei. E uma pessoa dessa, meus irmãos, é triste, porque até para as pessoas conversar com ela ninguém quer, porque tudo que você vai falar com ela sabe, tudo que você vai falar com ela eu já vi, eu conheço. Agora, eu pergunto, você é uma pessoa dessa que conheceu Jesus? Ela teve encontro com Jesus? Porque quem teve um encontro verdadeiro, eu já fui para a igreja, você não pode ter entrado na igreja, mas se você ser igreja, você nunca foi. Porque aquele que se tornou igreja um dia, meus irmãos, por mais que ele vai um pouquinho lá fora, ele vai sentir vontade de voltar. Ele vai saber que na casa do Pai há muitas moradas. Ele vai saber que lá fora ele vai comer resto como um filho pródigo. Ele vai entender que somente o Pai tem abundância. Somente o Pai tem o melhor para mim e para você. Porque o Pai, ele tira dele para dar para o filho. Você sabe disso. Quem é pai sabe. Ele deixa de comprar uma roupa para ele para comprar para o filho. Ele deixa de comer algo para dar para o filho. Esse é o verdadeiro Pai. Ah, pastor, eu conheço muitos pais que não está nem não. Ele come primeiro para depois dar os filhos. Não, esse não é pai não. Da mesma forma que tem o pai, o filho e o bastardo, tem também o pai e o padrasto. Porque tem aquele que somente põe para fora. Igual tem mãe também. Tem mães aí que tem filho, doa do outro, dá, abandona. Deixa com o pai, vai embora. Você fala assim, não, mas nasceu dela, não, pode ter nascido dela. Mas não é mãe. Porque mãe, meus irmãos, é igual a Maria. Ela se doou para Deus. Ela foi graciada. Ela entregou a vontade de Deus. E quando ela teve o seu filho, ela sabia que não era dela, era de Deus. Ele não veio dela, veio do Espírito. Ela somente foi graciada. Pai é aquele que ele vê teu filho fazendo algo errado, ele corrige. Não é aquele que diz, não, vou deixar para ele aprender, não. Porque a Bíblia nos ensina, pais ensinam teus filhos. Não é para aprender com muito, não. Porque a Bíblia aqui está relatando para nós aqui, meus irmãos, sabemos que no 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está no maligno. Você já viu aqueles pais que não têm Deus? Vamos deixar aprender lá no mundo, quebrando a cabeça. Mas nós que conhecemos com Deus, um dia nós podemos ter falado assim, nós pedimos Deus misericórdia, porque nós não sabíamos que falamos. Como Jesus disse, quando ele estava pregado na madeira, Pai, perdoa o que eles falam. Perdoa porque eles não sabem o que eles falam. É nós pedir perdão ao Senhor, se nós falamos algo que não agrada ao Senhor, algo que não edifica. Porque tem coisas, meus irmãos, que não vai ser por bem nosso. Porque a Bíblia fala que a língua é o chicote do corpo. Ela pode trazer bênção, mas pode trazer maldição. Então, por isso que nós temos que frear a nossa língua. A Bíblia relata no livro de Provérbios que da mesma forma que coloca um freio, uma bicacha, um cabresto, um animal, assim nós temos também que frear a nossa língua. Porque se tem uma coisa que mata, meus irmãos, é a língua. Ela é perigosa. E a Bíblia está falando aqui para nós, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo que orem. Tem certo tipo de pecado, mas não, Deus não vai permitir o homem ou a mulher de Deus orar. Como assim, pastor? Já aconteceu comigo, pela misericórdia de Deus.
Deus é tão fiel na minha vida que Ele não permitiu. Uma pessoa chegou com uma foto para mim, olha. E quando eu peguei na foto, assim, meu corpo arrepiou tudo. Falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu olhei para cima e falei, Deus, o que o Senhor está falando? Eu peguei um óleo, estava no meu bolso, ungi os dedos, passei sobre a foto. E na foto sangrou a boca, o nariz e o ouvido. Aí Deus falou comigo assim, blasfemou contra o meu espírito. Então, meu irmão, uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, você vai fazer uma oração para ela, uma oração de tudo. Mas deve ser mentira nenhuma, porque a Bíblia fala que aquele que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem aqui nem no futuro. Então nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, conhecimento, mas também discernimento de espírito, de línguas e sonhos, para que nós não sejamos enganados. Porque às vezes nós ficamos quebrando pedra à toa. Tem pedra que às vezes você vai quebrar à toa. Mas tem coisas que Deus vai permitir, não é difícil, mas não é impossível. Meus irmãos, a Bíblia relata que Jesus ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Jesus ele veio para todos nós, mas aqueles que aceitam a Ele e querem morrer para o mundo. Jesus ele veio para todos aqueles que querem nascer de novo. Porque quem ele diz para Nicodemos é um homem já com a idade avançada. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas como nascer, Senhor? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Não, nascer da água e do Espírito. Primeiro da água e depois do Espírito. Porque, meus irmãos, a água significa morte carnal, morrer a carne. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Nascer do Espírito, que para entrar lá em cima tem que ter o Espírito Santo. Somente vai entrar no céu aquele que tem o Espírito. Não é só da água, não. Tá? Porque João Batista vem dizendo: eu vos batizo com água, mas depois virá uma apóstolo, que esse eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Esses vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar esse que batiza com o Espírito Santo de Deus. Porque o homem já batizou com água. Então nós temos que buscar o Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder, meus irmãos, de tirar as nossas vontades e colocar nele. Aquele que tem o poder de convencer o homem e a mulher do pecado. Esse sim. Esse tem poder. E eu posso dizer para você que esse poder, ele tocou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Porque um dia eu tinha aquela assim, né? Ninguém está vendo, eu posso vestir do jeito que eu quero. Mas o Espírito Santo de Deus, ele entrou e ele me convenceu. Ele teve um encontro comigo quando eu estava dormindo. Eu quero que você entenda, você pode estar dormindo, mas ele está te vendo. Você pode estar no quarto fechado, quatro paredes, mas ele está te vendo. Você pode achar que está escondido em outro estado, mas ele está lá. Porque ele é onisciente, onipresente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, meus irmãos, onde ele entra, a restauração. Onde ele entra, a transformação. Onde ele entra, a mudança, a cura. Onde ele entra, as pessoas vão olhar e vão dizer, como está escrito em Malaquias 3,18, e outra vez verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, os que são de Deus e os que não são. Então todos vão ver a diferença. Você não precisa chegar, eu sou pastor, eu sou irmão, eu sou isso. Não. Pode chegar e ficar no silêncio, porque Deus ele te revela em público. O que você faz para Deus em silêncio, em oculto no teu quarto, em público ele revela. Eu cheguei em lugares, meus irmãos, sem Bíblia, sem normal, vestido normal. Porque todo de pastor, todo de terno e gravado. O moço passou lá no meio da rua e falou assim: eu quero que você olhe para mim, pastor. Eu estava nas costas, continuei de terno. E eu, um pastor do meu lado, de terno e gravado, falei: é ele mesmo. E eu quietinho, falei: não, é o Senhor mesmo. Porque Deus, ele não esconde. A Bíblia fala com nós que se acender uma candeia no meio de uma cidade, ela não vai se apagar. Todos vão ver a luz, né? Porque a luz do Espírito, ela não só resplandece por dentro. Se o Espírito de Deus está na sua vida por dentro, ele vai resplandecer por fora. Não vai ser um terno agravado que vai te mudar.
Às vezes você não tem condição de comprar treinamento, isso está no dia a dia seu, está com a calça comum, uma camisa comum. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque às vezes você vem para a igreja, tem uma roupa própria, apropriada, mas novinha. Mas às vezes você está no dia a dia, você tem que fazer um trabalho, vai sujar, você vai colocar uma roupa mais inferior. Isso é o nosso dia a dia. Mas isso não vai te mudar. Você não pode andar com o mundo. Porque o mundo, a Bíblia fala que o mundo é aqui. O mundo está todo no maligno. Todo mundo está no maligno. Todo mundo. Você não vai andar com o mundo. Colocar um shortinho curtinho, uma roupa colada com o mundo. Sair pintando a cara como se tivesse impossível. Tem gente que pinta a cara toda e acha que é bonito. Acho que eles confundem a igreja com o circo. O circo, os palhaços pintam a cara tudo para fazer graça. Mas somente aquele momento ali. Depois eles vão lavar para tirar aquela máscara. Porque eles não vivem só de máscara para sempre. Aquilo é um teatro. E Deus não está procurando teatro. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e verdade. Aqueles que têm temor da palavra, que eles sabem que a palavra é revelação do Espírito Santo, aqueles que sabem que essa palavra é a própria boca de Deus falando. Porque aqui quando nós estamos falando, meu irmão, de mim é uma coisa, mas quando eu estou falando da palavra, é o próprio Deus. Ele nos usa porque nós somos fonte. A Bíblia fala que quem tem ouvido, ouça o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele usa pessoas que estão buscando Ele, que estão fazendo a vontade dele. E a palavra do Senhor vem dizendo que toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Quando fala de iniquidade, é um pecado consciente. É algo que a pessoa faz hoje, faz amanhã. Ele é consecutivo. Isso se chama iniquidade. Mas a Bíblia fala que ele não é para a morte. Porque às vezes é hábito que a pessoa tem que falar. Às vezes é hábito que a pessoa tem que julgar. Mas isso aqui é nós pedir a Deus para que Ele nos liberte. Às vezes é hábito que a gente tem pensamento que não é de Deus. É nós pedir o Senhor para lavar nossa alma com o sangue dele. Isso é uma área de libertação. Porque tem coisas, meus irmãos, que nós não conseguimos fazer, somente Deus. E isso é com o tempo. Eu creio que todos que estão aqui, que foi batizado, tem coisas que ela não saiu na hora, vai com o tempo, você vai Deus cada dia mais, vai nos preparando. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou uma boa obra se aperfeiçoará até a volta de Cristo. Então, até Jesus voltar, nós vamos aprendendo com o outro. Eu aprendo com vocês comigo, e assim nós vamos romper em terra até Jesus voltar. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, presta atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que nasceu de novo. Aquele que não nasceu somente da água, do Espírito. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, se você é nascido de Deus e você conservar a si mesmo, o maligno não toca. Mas, pastor, como assim o homem conservar a si mesmo? O que Tiago vem dizendo para a igreja? Resistir o diabo, ele fugirá. Isso é conservar a si mesmo. Eu sei que tem devido lugar que se eu for, eu vou pecar. O que eu vou fazer? Eu vou lá. Resistir o diabo, ele fugirá. Eu sei que se algo eu olhar, eu desejar, eu vou pecar. Peço a Deus, Ele disse, se teu olho faz pecar, tira. Então vamos arrancar e ficar cego para parar de olhar. Se eu sei que certo tipo de vestes que eu vestir, eu vou entristecer o Espírito Santo, que a Bíblia fala que o Espírito que habita em nós, ele tem sido em nós. O que eu vou fazer? Não vou vestir. É eu olhar para o Espírito, não é olhar para o irmão, não. Olhar para o Espírito e falar, Espírito Santo, a forma que eu me visto agrada ao Senhor.
Se o Senhor vier agora de encontro comigo, eu vou ter um encontro com o Senhor, vou morar no céu? Ou o Senhor vai me rejeitar? É você conversar com Ele, porque a Bíblia relata lá no livro de Salmos que Ele é o nosso ajudador. Ele veio para nos ajudar, o nosso consolador. Ele veio para nos consolar. Jeremias, ele ensina a Jeremias, clama a mim, Jeremias, e eu lhe responderei. Anunciar-te coisas firmes e fortes que não sabem. Coisas firmes, coisas ocultas. Aquilo que só o Espírito Santo revela. Quando ele fala com Jeremias para clamar, meus irmãos, se você for olhar clamar, no livro de Isaías 58, ele diz: clama ao meu povo com voz alta, como se fosse trombeta. Às vezes tem muitas pessoas que às vezes falam, mas fulano ora muito alto. Você não sabe que se é Deus que está mandando clamar. Às vezes tem pessoas passando precisando de ouvir. Às vezes tem pessoas que estão na iniquidade, ali precisando. Às vezes nem sempre está dentro da igreja, mas as pessoas estão passando. Deus tem a forma de falar com cada um. Então Paulo vem dizendo à igreja que aquele que come tudo não julga o que não come. E a palavra do Senhor vem dizendo que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, então se Deus nos gerou, se nós nascemos, porque gerou nós de novo, conserva-se a si mesmo. E o maligno não toca. Ele pode até vir por um caminho, mas a Bíblia fala em Deuteronômio 28, 7 caminhos retornará no nome de Jesus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se você sabe que você é de Deus e todo mundo está no maligno, o que tem que fazer? Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do mundo. Você não vai andar no conselho do mundo. Porque o mundo ele vai querer o quê? Tirar você da presença do Senhor. Ele vai dizer para você que roupa não tem nada a ver, aqui bebida não tem nada a ver, cigarro, droga, prostituição, mentira, lascívia. Ele vai falar para você que tudo pode. Mas nem tudo me convém. Eu posso, mas não convém porque o Espírito de Deus ele está em mim. Ele me convenceu que aquilo não pode, porque aquilo não agrada a ele. Paulo vem dizendo, 1 Coríntios 7,14: tudo posso, mas nem tudo me convém. Uma pessoa de Deus, ele sabe que convém e não convém. Por isso nós temos que pedir a Deus para que Ele entre com o Espírito dentro da nossa vida e convencer. Porque as pessoas lá no mundo vão falar aquilo que você quer ouvir. Eles nunca vão te confrontar na palavra. Eles vão querer utilizar, dizer, continua assim, você ir para o inferno junto comigo. Continua assim, que nós vamos topar no inferno. Eles querem ir para o inferno, não querem ir sozinho, não, querem levar mais alguém. Mesma forma que Jesus ele morreu para nos salvar, para nos levar para o céu, o inimigo se rebeliou também para levar todo mundo para o inferno. Mesmo jeito que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, o inimigo também, quando ele pega uma alma, ele fica furioso. Então nós temos que entender, meus irmãos, uma alma para Deus vale muito. Uma alma para Deus não tem preço, que não foi comprada com dinheiro, foi com sangue. Foi pelo sangue do Cordeiro. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro, é o verdadeiro Deus e a vida é dele. Olha que palavra forte, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus vindo e deu entendimento, ele nos deu entendimento.
Ele deixou a palavra dele para nós não perecer, para que nós não sejamos enganados. Ele nos deu esse entendimento através do Espírito dele, que ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para interceder por nós. Então esse entendimento que ele nos deu, ninguém nos tira. Você lembra de Eliseu com Elias? Elias vira para Eliseu: pede o que queres, antes que seja tudo tomado. Ele deu a porção dobrada do teu espírito, porque ele sabia que aquilo ninguém ia tomar dele. Se ele pedisse fazenda cá, alguém, o ladrão poderia vir roubar, mas a porção dobrada do espírito ele sabia: não, com isso se Eliseu abrir o mar, eu posso tocar também o mar. E a Bíblia fala que Eliseu tocou com a capa. Elias tocou com o cajado, Eliseu tocou com a capa de Elias. Ele diz: aqui tem o Espírito. Mas aquele Espírito que estava na vida de Eliseu era a porção dobrada. Você pode ver que Elias, Deus usou ele, fez muito milagre. Mas Eliseu, você vê mais milagre através da vida de Eliseu que de Elias. Porque ele soube pedir. Se você for olhar Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus usou Davi demais. Mas olha Salomão, filho de Davi. A Bíblia mostra que Deus usou mais ainda. Porque Salomão poderia ter pedido várias coisas. Ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Quando nós pedimos algo do céu, meu irmão, ele veio do céu, a terra toda se prostra. A Bíblia mostra que todos os reis, quando Salomão não chegava com Davi com a espada, com os valetes. Ele chegava onde ele primeiro e orava. A eficácia da oração. Quando ele chegava, os reis se dobravam. Ele, o rei de Israel está chegando. Lá Deus peleja por eles. Lá desde o tempo de... A Bíblia fala de Moisés e a coluna de fogo guiando eles. Meu irmão, é a presença. Essa presença que faz a diferença. Filhinhos, guardai-vos nos ídolos. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão dentro da igreja na idolatria, idolatrando imagens de pessoas, jogadores, cantores, seguidores da internet, pessoas que às vezes nem conhecem seu nome. Se passar no meio da rua para você, vai ser mais um. Aí coloca uma pessoa dessa no centro, esquecendo que quem está no centro é Deus, esquecendo que Jesus é Ele que deu a vida por nós. Quando nós estamos na hora de angústia, nós não clamamos um jogador de futebol, um cantor, nós clamamos o Deus vivo que criou o céu e a terra. Nós sabemos que na hora da doença, da enfermidade, na hora das adversidades, o nosso socorro, ele não vem da terra, não vem do ser humano, ele vem do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tem pessoas que nem dormem, meus irmãos, na época de Copa aí, o cara 3 horas da manhã está acordando para assistir jogo, aí no outro dia está lá acabado, cansado. Eles já ganharam o dinheiro deles, eles acham um jogo deles dado para viver um ano inteiro. E a pessoa que perdeu o tempo? Já que quer acordar de madrugada, por que não pega uma Bíblia e vai orar? A Bíblia fala que aqueles que não buscam na madrugada nem acharão. A fila da madrugada é enorme, porque no meio de uma multidão de 1000 aí, é difícil sem acordar de madrugada para orar. Porque não é fácil. Eu falo com os irmãos, o chão está gelado, o corpo está cansado, mas nós sabemos que é no fraco que Ele nos faz forte. É na nossa fraqueza que Ele nos fortalece. Às vezes você pode estar achando que, mas você passou aqui buscar na madrugada, tem orado, parece que nada tem acontecido, pode não estar acontecendo diante dos seus olhos, mas diante dos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. Tem um depósito, meus irmãos, que o Senhor tem lá, e tudo que nós fazemos vai depositando para que seja bom. E esse depósito é como se fosse antigamente eles faziam aquelas tulhas, aqueles paiol para guardar nos mantimentos, que na hora que vinha a ceia, você sabia onde tirar.
Assim só nós na presença do Senhor, nós vamos buscando. Não tem que esperar as coisas acontecerem, vamos buscar, não é buscar. Porque naquele dia de angústia, quando você clamar ao Senhor, Ele vai ter ali em abundância. A unção, que depois de unção, Ele vai ser derramado sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aí como o salmista vem dizendo, na minha angústia eu clamei o Senhor, e Ele me ouviu. Aleluia. Na minha angústia eu clamei o Senhor, e Ele me ouviu. Então, para que Ele te ouça, como Ele ouviu Ezequias, quando Ezequias descobriu que ia morrer, porque estava numa enfermidade, para colocar a casa em obra. Ezequias, meus irmãos, naquele momento, eu creio, pela Bíblia que nós vemos, às vezes tem maneira de falar, mas ele orou muito pouco, às vezes ele já estava tão fraco, a Bíblia mostra que ele era um sacerdote de idade avançada, e ele imagina a enfermidade. Eu creio que ele estava tendo força mais para orar, mas ele só falou, lembra-te de mim. Porque o que ele fez lá atrás, Deus lembrou. Senão Deus não ia lembrar dele. Como eu vou pedir Deus para lembrar de mim se eu não tenho feito nada para Deus? Como eu vou clamar para Ele, Ele vai me responder se eu busco Ele somente na hora que eu preciso? Deus é uma forma estranha da gente comparar, mas Deus não é um garçom que está ali para nós servir Ele somente na paga. Tem gente que quer trocar com Deus, deve ganhar. Esse dia eu não vou citar, um pastor falou comigo assim: pastor, por que você não coloca lá na igreja um voto de livramento? A igreja tal, muito conhecida, ela colocou lá um voto de livramento. Eu falei com ele: você acha que você tem que pagar para Deus te livrar de alguma coisa? Eu falei: você acha que se chegar lá com 100 reais, 1000 reais, vai dar diferença para Deus? Não, pastor, mas é um voto de livramento. Eu senti pegar. Eu falei: você sentiu, amém? Mas a minha Bíblia não mostra isso. Você quer ter um livramento? Eu falei com ele: vai lá em Deuteronômio 11, 26. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, e a maldição se não obedeceste. Quer livramento de Deus? Obedeça a palavra dele. Meu irmão, não tem esse daqui não, aquele que obedece, meu irmão. A Bíblia fala que a obediência quebra a maldição. Não vale encantamento para o servo do Senhor. Não vale encantamento para aqueles que são chamados filhos de Deus. A Bíblia fala que o pai, ele ouve a voz do filho e o filho do pai. Então, se nós somos filhos obedientes, nós não temos que comprar a bênção, não. Comprar livramento, não. Nós temos que permanecer até o fim. A palavra do Senhor mostra permanecer. Ah, pastor, mas lá voto disso, daquilo. Não é amém, mano, é lá. Eu quero saber no último dia. Quero saber na hora da prestar conta com o Pai. Porque o que está fazendo, se é no nome de Deus, não é. Porque se está na Bíblia, é no nome de Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E a única coisa que está ensinando nós é a eficácia da oração. Porque a oração, ela nos dá intimidade com Deus. E a melhor forma para você aprender a orar, sabe o que? É ler a Bíblia. E quando você está lendo a Bíblia, vai lendo diariamente, quando você for orar, ele fala que ele vai colocar palavras na nossa boca. Nós temos que aprender, meus irmãos, se nós temos que orar. A oração significa algo que vem do coração, de dentro para fora. Não adianta eu colocar aqui na parede aqui um tanto de texto para você ficar assim: eu vou ensinar vocês a orar. Eu não tenho que ensinar você a orar, nem você ensinar, porque Deus, Ele coloca cada um para orar de uma forma. Às vezes você está orando para o presídio, eu estou orando para o hospital, o pastor está orando para os moradores de rua, a irmã está orando para as pessoas que estão no orfanato, a outra irmã orando para as pessoas que estão desviadas do Senhor. É assim que é a oração. Nós somos o membro e cada um orando se transforma no corpo. O corpo é assim, meus irmãos, nem todas as partes são desiguais, mas no final todos se encaixam. Então nós temos que entender, imagina só, se eu colocar uma oração, todo mundo orar a mesma coisa, vamos ficar igual um papagaio repetindo a mesma coisa.
cópia apaga, mas a palavra permanece. Então leia a Bíblia, que quando você for orar, você pode ter certeza que o Senhor colocará a palavra na sua boca. E quando não tiver nada para falar, faça igual Jesus ensinou. Quando eu não souber orar, faça a oração do Pai. Deus ensinou a oração do Pai nosso. Essa é a oração verdadeira. É nós aprender a liberar perdão, é perdoar. Entender, meus irmãos, assim na terra como no céu. E seja feita não é a minha nem a sua vontade, mas seja feita a tua vontade e a vontade de Deus. Porque é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, eu não sei se essa palavra foi tudo aquilo que os irmãos queriam ouvir, mas foi o que Deus colocou no meu coração e até aqui o Espírito de Deus me levou. E eu creio que essa palavra foi confirmada, né? Que foi confirmada pela boca do pastor José, do Senado Zé. E eu agradeço muito a Deus pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Pai, eu te agradeço por esse domingo, essa manhã de domingo que o Senhor nos proporcionou, Pai, nessa obra. Te apresento, meu Pai, essa seara nas mãos do Senhor, e cada cefeiros que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor possa enviar mais cefeiros para essa obra, envia as almas, Pai, vai de encontro com cada família, cada lar nessa manhã, Pai. Meu Deus, eu profetizo, Pai, uma semana abençoada, produtiva, cheia de milagre, restauração, cura, Pai, cheia de providência do Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, Pai, nos conceda uma semana, Pai, cheia da virtude do Espírito Santo, dando livramento e nos capacitando a cada dia mais, Pai, nos despertando, meu Pai, nas madrugadas, na oração, no jejum, na palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, nos revista de poder e de graça, com as tuas armaduras de Deus, de Efésios 6:10, do alto da cabeça até a planta dos pés, nos acoberta com o sangue, meu Pai. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz e segurança, que também o Senhor nos leva. Pai, eu não sei o que cada um tem pedido o Senhor buscado, mas a tua palavra diz que pediste alguma coisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fará. Então faça morada em cada oração. Responda, meu Pai, cada oração, meu Pai, em nome de Jesus. Supra a necessidade do teu povo. Seja o médico, o remédio. Liberta, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. De tudo que não provém do Senhor. Nós te pedimos, Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, no ministério, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, toda a igreja que crê diz. Amém. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Já vai soltar. Eu vou soltar.